Oi, pessoal! Mais um episódio do podcast Quinto Rebelo sendo produzido especialmente para você que nos ouve pelo Spotify ou nos assiste pelo YouTube. Muito obrigado pela tua companhia, por topar estar aqui com a gente nesses próximos minutinhos. E hoje não pode ser diferente. O nosso podcast sempre traz assuntos que te interessam e te fazem refletir. Você que é empreendedor, estudante ou você que é dona de casa, é um episódio para todo mundo ouvir. E lógico, esse assunto rende polêmicas. Não, gente, é brincadeira. É fotografia. Eu trouxe um fotógrafo profissional, o Aldrin Wesley. Ele vai contar todas as histórias. Ele é um fotógrafo que já tem uma história, uma longa carreira. Ele vai já se apresentar. Mas antes, calma aí, já começar direitinho a conversa. Eu quero te convidar a seguir o nosso canal no YouTube, @QuintoRebelo. Bota lá. A seguir também o nosso Instagram, @QuintoRebelo, com 2 L's, tá? O Rebelo. E o Spotify. Se você der lá o joinha no Spotify, seguir e também avaliar, esse episódio vai ser engajado, vai ficar mais visto pelo algoritmo e a história do Aldrin comigo aqui vai ser mais conhecida. Então, por favor, ajuda a gente, coloca teu comentário. É sempre um prazer ter a sua audiência. Para quem não me conhece, eu sou o Arimateia Quinto, famoso Ari das Marcas, né? O pessoal até fala assim, Ari das Marcas. Que bom que a fama é boa, né? E eu sou o condutor aqui, o apresentador desse podcast, sob a direção do filho, nosso supervisor de imagem, está aqui do lado, aqui no bastidor, e quem eu agradeço aqui no estúdio podcast que a gente grava sempre aqui. Sem mais delongas, hoje eu tô com um amigo, para além de um parceiro, ele é um amigo, se não um amigo da Quinto Rebelo de longa data, então vai ser um bate-papo assim, bem descontraído, bem familiar. É o Aldrin Wesley, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, viu? Ari, uma satisfação estar fazendo parte, assim, quando veio o convite, sem pensar 2 vezes, a gente topou, né, a gente, como tu falou, a gente está em casa, já são alguns anos que a gente faz parte, digamos assim, da história também da Quinto Rebelo, e hoje eu fico feliz em contar um pouquinho também da minha história na fotografia. Maravilha, e você sabe que para nós também é um prazer estar com você aqui na bancada, a gente sabe do seu empenho, dedicação, profissionalismo, e o Aldrin, pessoal, é interessante, quando a gente se conheceu, o Aldrin, ele como fotógrafo, a agenda é lotada, correria, mas eu mandei mensagem para ele, expliquei a dinâmica que a gente precisava do serviço dele. Gente, o Aldrin foi assim, de uma alegria, de uma amizade tão boa que se fez e que até hoje a gente mantém essa amizade, esse vínculo. Então, eu quero aqui reconhecer, em nome da Maria Rebelo, que não está aqui, a minha sócia, essa parceria, meu amigo, que a gente tem junto. Foram muitas e muitas entregas de certificado, ainda tem acontecido, né? Mas, assim, agradecer você pela parceria, pelos anos aí de luta. Já vivemos vários momentos engraçados, não foram poucos, foram muitas situações engraçadas de entrega de registro de marca, mas eu quero dizer que é uma alegria lhe entrevistar hoje, viu? Você merecia esse episódio aqui com a gente, é uma honra, tá bom? Então vamos começar para você apresentar para a galera aí que não te conhece, quem é o Aldrin Wesley? Bora lá, pessoal. Me chamo Aldrin Wesley, eu tô há 9 anos na fotografia, né? Eu sou formado em geografia pela Universidade Federal do Piauí, mas enveredei pelo caminho da arte, né? A gente, digamos assim, que a fotografia a gente vive da arte. E que há 9 anos a gente tem a fotografia como renda única, né? A gente tem esse prazer de viver da arte, de registrar a memória, momentos de muitas famílias, de muitas empresas, de muitas pessoas, enfim. Então a gente vive desse momento de registrar bons momentos das pessoas, né? E de ajudar também na carreira profissional. Mas hoje em dia a gente tem um potencial um pouquinho maior. No caso, a gente trabalha muito com casamentos. Sim, sim. A gente registra a história de muitos casais. E... é muito especial isso. demais, Ari. É o início de uma vida de um casal. É um momento start de muitas pessoas, né? Você pode ter que tua vida mudou muito quando tu decidiu, não, vamos ter a nossa vida a dois, e aí digamos que uma nova vida, e isso a gente está inserido, registrando esse momento, né, tão importante na vida de muita gente. Eu queria muito ter tido você na minha história nessa época do meu casamento. Eu confesso que foi no início lá, eu e minha esposa desde um casar. Esse ano a gente faz 14 anos de casado. Por questões até da época, a gente não tinha assim contato de um profissional de excelência como o seu.
E acabou que as imagens que foram geradas na época não ficaram tão agradáveis. Tanto é que eu nem mostro meu álbum de casamento para quase ninguém. Mas eu falei para a Débora, a gente vai fazer um outro, assim, uma renovação de fotos. E o Aldrin vai fazer nossas fotos. E agora sim o negócio vai ser diferenciado. Então, meu amigo, assim, acho que você faz, cara, para além de uma arte e além, lógico, do trabalho, é uma prestação de serviço que é muito especial, cara. Sim. Tu entra na vida do casal ali para sempre. Então, assim, isso é muito bacana, viu? Vamos já falar sobre isso mais aqui no podcast. Mas antes, eu queria te perguntar o seguinte. Muitos fotógrafos começam ali como hobby, né? Tal, uma foto aqui, outra lá. Mas em que momento exato tu percebeu que a fotografia não era apenas uma paixão, e sim uma forma, uma vocação profissional, uma forma de você empreender, de ganhar um dinheirinho ali e tal? Como foi esse momento? Como tu disse, né? A gente começa como hobby. Não tem, eu acho muito difícil ter um fotógrafo realmente que não tem a fotografia como um hobby, como uma paixão, porque tá atrás das lentes é algo prazeroso, né? Em casa eu lembro assim que criança a gente sempre tinha uma câmera em casa. Câmera, por mais que fosse simples, mas a gente sempre tinha aquele material revelado. E ainda criança eu brincava, tirava algumas fotos, e claro que era com limite, porque era o filme, não é igual hoje que a gente pega uma câmera e pode fazer foto do jeito que é, né? E não consegue ver. Antes a gente fazia ali, não sabia o que é que saía. Só quando via revelado o material. Enfim, eu acho que aquilo dali já despertou. Poxa, isso aqui é legal. Você, através de um equipamento desse, poder congelar o tempo, né? A gente diz que a fotografia ela tem esse poder de congelar o tempo. E aí, com o passar do tempo, na universidade, eu sempre, quando eu podia, eu sempre tinha uma câmera comigo, pegava emprestado da minha tia, que tinha uma, e depois eu consegui comprar uma, enfim. E sempre nas viagens da universidade, que a gente viajava bastante, a parte da geografia, a gente tinha a honra, eu tinha a honra de fazer vários registros. E meus amigos, poxa, tuas fotos são legais, são diferentes. Então, eu acho que aquilo dali já tinha aquele quê, já tinha um quê de ver, poxa, teu enquadramento já é diferente. Já tinha um olhar um pouco diferente naquilo dali. Até que em 2016 eu consegui comprar uma câmerazinha que trocava de lente, era um sonho. Ter uma câmera que trocasse de lente, que eu não sabia nem para que funcionavam os outros tipos de lente, enfim, mas era um sonho. E eu comecei a fazer algumas fotinhas e postar no tempo no Instagram. E o pessoal começou a me perguntar, Aldrin, quanto é que tu me cobra pra fazer isso? Eu, cobrar por uma coisa que eu gosto de fazer. No tempo eu trabalhava em uma escola, né? E comecei não, deixa eu estudar um pouquinho pra fazer algo realmente. Se eu vou cobrar, eu quero fazer algo bom, né? Eu quero ter uma boa entrega. E comecei fazendo evento de pessoas próximas, aniversários infantis. Até que eu fiz um casamento, quando eu já tinha um pouquinho mais de conhecimento, fiz um casamento também de pessoas próximas, né, de amigos, e aquilo foi me despertando o desejo, realmente, poxa, posso transformar isso em profissão. Até que em 2010, eu passei pouco tempo ainda utilizando a fotografia e a empresa que eu trabalhava sendo simultâneos. Foi quando eu decidi, não, se eu quero viver disso aqui, eu tenho que focar dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva, né? Porque a gente sabe que o tempo que eu passava trabalhando, eu deixo de pegar serviço durante o dia, eu deixo de estudar, então eu resolvi focar. Fui até com minha avó, eu peguei e disse pra ela, eu chamo de mãe, né? Mãe, quero viver da fotografia. Aí ela só me disse assim, meu filho, fome aqui em casa você não vai passar, não. Então, aquilo dali foi pra mim. Poxa, isso... É um incentivo também, né? Demais. Ter esse amparo da família, dessa força, esse apoio, né? Pra dizer, estamos aqui com você. Se é isso que você quer. Então, eu lembro que eu estudava, cara, em casa. Eu não tinha um tripé pra botar a câmera e tal. Eu tentava estudar as técnicas de fotografia. Eu brincava, né? No fundo do quintal lá de casa, colocava a câmera em cima de um tamborete. Ia fazer desenho com a luz, né? Com bombril, eu ia fazer nome. Então, aquilo dali já era uma forma de estudar como que funcionava, os parâmetros da câmera, tudo direitinho, né? E aí eu consegui realmente ir conseguindo avançar, um espaço, né, na fotografia. Com o tempo o pessoal viu, poxa, tuas fotos são um pouquinho diferentes, teu material é muito bom. Tem pouco tempo que tá trabalhando com isso, mas teu material é bom. Então eu fui de uma forma meio que autodidata. No tempo tinha pouco material no YouTube, não igual hoje em dia. Hoje em dia você entra no YouTube, é uma escola gratuita enorme, né? Tem muita gente que cria conteúdo, no tempo não tinha tanto, mas tinha. E eu ia atrás daquilo ali, desenvolvendo as técnicas. Trabalhei muito tempo com formatura, né?
E a formatura também ela é uma escola, porque eu digo assim, a fotografia ela não é você viver só de clicar. O clicar da fotografia, eu digo que é uns 30%. Uhum. Porque a fotografia ela tem muito da relação entre as pessoas. Sim. Então, o comunicar, você se dar com o seu cliente, às vezes teu cliente não vê nem o resultado da foto, mas você tratar o seu cliente bem, você já vê que aquele material, o cliente já sente, poxa, as fotos estão boas, entendeu? Então é isso. Então a formatura, o campo de formatura, a gente fotografava às vezes turma de 50 alunos. Era 50 pessoas que você tinha que se comunicar para poder conseguir, né? Porque nem todo mundo na fotografia é modelo. Nem Sim. todo mundo, não. Quase ninguém na fotografia. Eu digo que eu fotografo pessoas reais. Sim. E essas pessoas reais são o combustível para a gente poder ter que conversar de uma forma para poder destravar, para deixar a pessoa à vontade. Então, a formatura ela me trouxe muito essa escola, né? E essa sua fala de autodidata, eu acho que acontece com grande parte dos empreendedores que vão ali, como a gente costuma falar grosseiramente, vai na tora, né? Aprende na tora. Mas no sentido de que, meu amigo, não espere chegar na sua porta uma caixinha com tudo ensinadinho para vocês esmiuçar. Não espere, vá atrás, corra atrás. O Aldrin falou aqui do YouTube. Gente, o YouTube hoje tem um monte de coisa gratuita, relevante, e que dá para você tirar proveito. Tem também muita coisa ruim, a gente sabe, mas tenta fazer o que é bom, tenta filtrar, tira de lá. E isso não só fala na fotografia, em todos os ramos de atuação. Se você for lá no Instagram e outras plataformas de conhecimento, você vai ter de forma gratuita, coisa que na nossa época, né, Aldrin? Eu falo nossa época, gente, porque o Aldrin, assim como eu, é da época onde a internet não tinha esse boom, não tinha YouTube ainda fácil acesso, era outra área, outros tempos, né, meu amigo? Mas hoje, essa galera nova, jovem, tira proveito disso, gente, entendeu? Isso é muito bacana. Aldrin, continuando a falar aqui de fotografia. No início, quais foram os principais desafios técnicos ou criativos que você enfrentou para encontrar a tua identidade visual? E aquela que hoje seus clientes já sabem de longe que é o Aldrin. Ali tem, olha, ele falou do que tirou. Pronto. Ari, no começo, eu lembro que, assim, eu tinha muitos amigos, já conhecia bastante gente, o pessoal quando via, poxa, tu tá fazendo fotos. Vamos aqui fazer fotos de uma loja. Eu só me preocupava com a configuração da câmera, com a iluminação. Uhum. E as modelos, né, que a gente fotografava, o pessoal fazia foto de loja de roupa, de loja de acessório. Enfim, o pessoal chegava, eu fotografava, elas mesmas já se posicionavam. Enfim, já eram modelos que conheciam como valorizar o que estavam vendendo, se era roupa, se era acessórios. E eu só tinha preocupação em clicar. Foi quando uma vez eu fiz um ensaio, cara. Eu fui contratado para fazer um ensaio de 15 anos. Eu digo assim que foi uma das... A gente tem várias viradas de chave na nossa carreira. Essa foi uma que foi bem importante para mim. Que foi onde eu decidi realmente, poxa, se eu quero viver disso aqui, eu tenho que focar mais ainda. Uhum. Quando eu cheguei para fotografar, ela era uma cliente real, como eu digo que eu gosto de trabalhar com os clientes reais, né? E aí, ela chegou, e agora, o que é que eu faço? Eu com a câmera pronta, com a iluminação pronta. Me dirija, né? Tipo assim. Sim, a parte da direção, que hoje em dia eu digo que é um pilar na minha fotografia, a questão da direção. Mas nesse tempo e agora? Uhum. O pilar tava lá na cava ainda. Não tinha aquele, e agora, o que é que eu vou fazer? Era uma menina normal, ela nunca tinha tido a experiência de ter sido fotografada. E agora, o que é que eu fiz? A mãe já tinha pago uma parte, ela tinha fechado o ensaio e o evento. E aí fiz as fotos até no Zoo Botânico. E aí fiz as fotos lá e eu tava sentindo aqui por dentro, poxa, isso aqui não tá bom não. Entendeu? Eu preciso melhorar essa parte. Depois entreguei as fotos, na hora que eu mandei pra mãe, a mãe entrou em contato comigo, Aldrinho, eu vou ser sincera contigo, a gente não gostou das fotos. E aquilo dali, eu já sabia dentro de mim, mas foi os feedbacks, principalmente os negativos, eles são muito importantes pra gente poder melhorar, né? Sim. A gente saber utilizar esse feedback. Não, tem muita gente que recebe um feedback negativo e diz, não, o cliente é chato. Não, mas a gente tem que pegar daquilo dali um aprendizado pra gente poder melhorar. E isso foi uma das primeiras viradas de chave, que eu disse, não, se eu quero viver disso aqui, se eu quero cobrar por isso aqui,
eu tenho que estudar e eu tenho que agregar algo ao meu valor. E aí foi o tempo que eu disse, não, vou pedir as contas da empresa e vou decidir realmente focar. Então eu creio que isso foi uma das principais dificuldades, assim. Sim. E foi esse momento realmente que foi um obstáculo para mim, essa parte da direção. E aí eu fui procurar estudar a direção, eu não quero fotografar pessoas reais para eu ter essa experiência e entregar essa experiência para os meus clientes serem fotografados. Cara, isso é maravilhoso de ouvir, porque é o sentido de um profissional que ele não chega num ponto que ele está e acha que já está o bam, bam, bam. Não, ele está sempre buscando melhorar, aprender, ouvir, coisa que eu vejo muita gente que não está fazendo mais. Acha que pelo fato de já chegar num nível, entre aspas, tá, pessoal, um nível elevado, não, não preciso mais de conselho de ninguém. Como ele falou, o cliente é que está errado, eu que estou certo. Não é bem assim. A gente tem que ter, a humanização, né? Que coisa que a não tem. Você, profissional, tem a humanização de reconhecer, opa, preciso bem que ajeitar, preciso melhorar e se tornar um profissional ali humano e principalmente que tenha humildade. Porque o que eu mais observo são pessoas que têm um nível de conhecimento elevado, mas falta essa humildade, né, Aldrin, de reconhecer. E aí, Aldrin, a gente tem também essa questão de fotografar casamentos, que é o teu foco, um dos teus pilares, né, os teus nichos. E que são momentos ali que você lida que são irrepetíveis, né? Clicou, não clicou, perdeu. Como foi a experiência do teu primeiro grande evento e o que mudou na sua postura de lá para cá? Como eu te falei, né? Os primeiros casamentos que eu fiz foram de amigos. Cobrava para fazer, mas era um valor bem, bem menor. Mas também já tinha um conhecimento, já procurava estudar sobre. Né? Eu não cheguei, não caí de paraquedas. Opa, hoje eu vou fotografar um casamento. Fui estudar. Também fui ver o que o pessoal, o que tinha disponível no tempo, o que o pessoal falava, pegava feedback às vezes com alguns amigos, já para poder me antecipar isso, né? E assim, a responsabilidade do sim, ela é imensa, né? Verdade. É aquele momento que realmente você fez, pegou o registro, pegou. Se não pegou, foi. Não volta. Não volta. É irrepetível, né? Como a gente falou. Com certeza. Mas assim, hoje em dia, Ari, a gente, com a experiência atual, né? A gente já consegue precaver e sentir o que vai acontecer antes, né? Existem várias formas de casamento. Tem casamento igreja católica, tem casamento igreja evangélica, tem casamento ao ar livre, tem casamento civil. Enfim, cada casamento, ele tem um breve roteiro, um roteiro prévio. Às vezes acontece alguma coisa diferente, mas a gente tem que ter a expertise de se adiantar a um momento e poder pensar no melhor ângulo. Sim. Pensar até às vezes, vamos supor, eles vão trocar as alianças, desse lado aqui eu consigo pegar... Prever o que vai acontecer, sim, né? Meu fotógrafo eu já disponibilizo, meu outro fotógrafo eu já peço para ele um outro ângulo diferente do meu, até para a gente ter esse momento assegurado. Sim. Poxa, eu não vou perder. Se por acaso acontecer algum contratempo, eu tenho uma outra pessoa me garantindo também, entendeu? Então é isso. Mas assim, de início é uma maratona um casamento, né? Às vezes a gente chega cedo no making-off, sai correndo para a igreja, da igreja sai correndo pro espaço da recepção, às vezes é tudo no mesmo lugar, mas enfim. Mas a experiência do primeiro grande evento, ela foi muito desafiadora, né? Eu já tenho aquela responsabilidade em cima do meu trabalho. Poxa, eu vou fotografar o início da história desse casal. Então, assim, mas foi algo bem tranquilo, como eu te disse, foi material de amigos, né? Então foi um pouquinho mais tranquilo, mas graças a Deus, a gente não teve nenhum contratempo. Foi tudo muito bonito, a gente fez um pré-wedding lindo também, eu sempre procurei desde o início ter uma parte de uma assessoria também para o casal. Sim. E aí a gente fez um pré-wedding num lugar que eles imaginavam um lugar e eu sugeri outro, ficou melhor ainda. Então, o evento em si, o casal já tinha... Eu não tinha contato com o noivo, só com a noiva. O noivo já tinha uma afinidade grande, porque a gente criou no pré-wedding. E no dia do casamento foi bem leve, sabe? Graças a Deus a gente não teve nenhum susto, digamos assim. E o material ficou muito bom, do resultado do primeiro casamento. Claro que... Cada casamento é um mais, né? degrau, né? Já foram aí 7, 8 anos aí do primeiro casamento meu mesmo, mas
Cada vez melhor, né? Assim, a experiência e o aperfeiçoamento profissional, né? Igual você disse. A cada nova experiência, você aprende algo e isso vai sendo aplicado nos próximos clientes. Agora, uma coisa que eu queria pegar aqui, um gancho, pessoal. O Aldrin tocou no assunto que é essa experiência que ele já tem, traz para ele uma previsibilidade do que deve ou não deve entrar na fotografia, o que pode ou não ser utilizado. E, pessoal, experiência é uma palavra-chave quando você vai contratar um prestador de serviço, principalmente no ramo de fotografia. Então, muito cuidado, muito critério. Não coloque qualquer pessoa para registrar um momento tão especial e maravilhoso que é seu casamento, ou a sua formatura, ou o seu ensaio corporativo também, né, Aldrin? Contrate profissionais de excelência. Estamos aqui entrevistando um deles, que é o Aldrin Wesley, e que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de poder ter o know-how dele de mais de 7 anos aí na estrada ao seu favor, para beneficiar e para trazer, fazer com que esse grande momento da sua vida tenha registros dignos, né, de você apresentar para as pessoas. E aí, Aldrin, nesse segundo bloco aqui das perguntas, a gente já vai entrar mais no lado do empreendedor Aldrin Wesley, porque eu sei que a fotografia está aí, você tá na correria, mas tem um empreendedor aí, né? Então, além de clicar, você gerencia a sua marca, é o Estúdio AWF. E como foi essa transição mental do ser fotógrafo para se tornar um empreendedor que precisa cuidar também da gestão e do marketing? Ari, pra gente que vive da arte, é algo bem complicado, né? De início a gente pensa, poxa, é só pegar, ser fotógrafo é só pegar uma câmera e sair por aí, fazendo os eventos, fazendo ensaio, fazendo os cliques maravilhosos. Mas às vezes a gente vai pegando digamos que alguns sustos. Poxa, eu tenho que resolver isso, né? Porque, tipo, se você trabalha com fotografia, aquilo já vai virar a sua renda. Você já tem que começar com essa parte da gestão. E esse ano, inclusive, eu digo que é um ano, uma outra virada de chave maior ainda da nossa carreira, né? Que a empresa, graças a Deus, está aumentando. A gente tem hoje o nosso estúdio próprio. A gente tem uma gama de casamentos muito grande. Ari, para tu ter uma ideia, a gente tem uma média de 50 a 55 casamentos por ano. Rapaz. Entendeu? E gerenciar isso não é fácil, né? Fácil. Hoje eu tô até agora com... Eu tenho um escritório de contabilidade que está ajudando também, né? Dessa parte da gestão civil, dos impostos, que a gente tudo tem que estar prestando conta com o governo também, né? Isso. Felizmente a gente não pode só clicar, o dinheiro cair na conta e a gente gastar e reinvestir, né? A gente tem saber separar a pessoa física de jurídica, que é um grande erro que os empreendedores cometem de misturar as contas, né? Sim, com certeza. E aí a gente ainda está nessa transição, todo dia é um novo aprendimento. Novo aprendizado. Todo dia é um novo aprendizado, né? E essa parte realmente, às vezes, pra gente que trabalha muito com a arte, ela aprende um pouquinho do que a gente faz. Então, por isso que é interessante a gente ter essa parte meio que terceirizada um pouco também, pra gente poder focar um pouquinho na parte da arte. Mas a gestão empresarial, ela é algo realmente fundamental. Se a gente quer crescer, a gente tem que ter essa parte da gestão bem organizada. Não, e você está coberto de razão, e é um alerta, viu? Colega aí, fotógrafo, colega de qualquer área. Tenha em mente que se você quer crescer, você precisa contar com pessoas ao seu lado que vão lhe apoiar, vão ajudar. Contador é um deles, né? Até mandar aqui um abraço pro meu contador, Lucas Gonçalves, gente boa, gente fina. Teu contador quem é teu contador? É o Ícaro. Ícaro, abraço Ícaro, vocês são profissionais incríveis. Gente, o Ícaro caiu assim de paraquedas. O Ícaro, sendo que o Ícaro, eu já fotografei o casamento dele e hoje ele tá me ajudando aí com essa parte da gestão também da empresa. E como é importante, pessoal, o trabalho do contabilista ali, do contador. Então, um abraço para todos os contabilistas aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. E ter essa visão de melhoria da gestão, ela é fundamental para qualquer profissional. Mas vamos falar agora aqui de filosofia de confiança, né, que você tem. Você menciona nas suas redes sociais que não é sobre fechar contratos, é sobre construir confiança, frase de impacto, viu? Na prática, como você cultiva essa relação com noivos, com clientes, antes mesmo do dia do evento? Ari, eu acredito muito que os clientes, eles quando procuram, claro que o nosso portfólio ali, o nosso visual primeiro, é o que gera o primeiro impacto, né? Mas que, às vezes, quando a gente já encontra clientes mais exigentes, eles não procuram só fotos bonitas.
né, a gente procura passar da melhor forma confiança. Então o cliente ele pensa, poxa, eu vou pagar caro em um serviço que não é essencial. Se a gente for analisar a fotografia, ela é um luxo. Mas para esses eventos ela é essencial também. Então o cliente ele quer ser bem atendido. O cliente ele quer ter um profissional que passe muita segurança para ele. Então a gente não vende só essa parte das fotos bonitas, só os contratos. A gente tem toda essa questão da experiência do ser fotografado, que ele vai desde um bom atendimento até uma boa prestação de serviço, né? O cliente ele precisa estar seguro. Poxa, esse profissional que eu contratei, ele é bom? Sim. Né? Poxa, o Aldrin, ele sabe o que ele está fazendo, ele faz com leveza, ele fica tranquilo, ele me passa tranquilidade. E é um dos pilares desse passar tranquilidade para o cliente, porque, como eu já até mencionei, o cliente, ele sabe que as fotos estão boas mesmo antes de ver o resultado das fotos, né? Durante o dia a gente procura levar a maior leveza possível para o cliente ficar bem à vontade, porque isso traz o resultado positivo para a gente. Se o cliente está à vontade, se o cliente está tranquilo, as fotos fluem, ele não fica tenso, então o resultado ele vem na hora que a gente clica, sabe? Eu digo muito assim, que para os meus casais, durante a cerimônia, esqueçam os problemas, esqueçam que a gente está lá. O quanto mais vocês viverem, vai ser o resultado que a gente vai ter, né? Sim. Se vocês estiverem tensos, infelizmente as fotos elas vão registrar isso. E a gente tem que trazer segurança para o cliente para no dia ele viver o dia dele da melhor forma e a gente só registrar o que o casal vai viver. É isso aí. Então a gente não procura vender só o contrato. Ele se preocupar com o principal, que é a experiência dele, viver o momento, e vocês estão ali justamente para fazer essa cobertura, fazer o trabalho excelente de vocês. E Aldrin, agora falando dessas mudanças com a tecnologia, que a gente sabe que está aí, e a fotografia, acredito que seja uma das áreas onde mais houve um avanço tecnológico. Hoje, com essa enxurrada de IA, muita gente fala, não preciso mais fazer ensaio fotográfico com o fotógrafo, basta colocar a minha cara lá e o GPT faz a parte dele e fica lá legal. Como você, como fotógrafo, tem visto essa mudança na percepção que as pessoas têm, mas também como você tem mantido a bandeira da qualidade, da excelência e da intencionalidade, da necessidade de um fotógrafo profissional para a cobertura de um evento, para um casamento, para uma formatura, para um ensaio corporativo, né? Como você vê essa mudança? Ari, quando veio aquele primeiro boom do ChatGPT, né, digamos assim, que foi aquela fotinha que o pessoal pegava um prompt feito, jogava uma foto sua e o ChatGPT trazia aquele retrato com a luz laranja e a luz azul. Muita gente fez aquilo dali. E eu tive amigos, tive clientes que chegaram, Aldrin, tu não tá preocupado com isso aí não. Mas se a inteligência artificial os clientes vão deixar de fazer isso aí com vocês? Ari, pelo contrário, a gente tem que procurar utilizar essas ferramentas a nosso favor, sim, não contra, né? Elas vieram para nos ajudar, não para competir. Então eu acho que eu tenho até aumentado o fluxo de trabalho depois disso, né? Porque a gente consegue utilizar as inteligências artificiais como ferramentas a nosso favor, para ter mais velocidade de entrega. Poxa, aqui em casa eu tenho uma preocupação enorme em ter a nossa entrega o mais rápida possível, né? Para aproveitar o evento mais quente, para aproveitar. Poxa, a Ari já fez 3 ensaios corporativos. 3 já. Fora as fotos, né, da Quinta Rebelo em si que você faz. Quando você termina uma experiência de ser fotografado, você tem aquela urgência de querer receber logo. E as inteligências artificiais, as ferramentas a gente está utilizando para acelerar mais ainda o teu processo. Hoje eu consigo, após a escolha do cliente, estar entregando material em até 24 horas. Sim. Entendeu? O Ari, quando ele ele recebe o material logo, o pessoal, Ari, quem foi que fez? Ele não vai negar e me indicar. Deixa eu me entrega logo. Rapidão, aproveitar, porque tem tudo a ver. Enquanto ele está falando, vai mostrar aí as nossas fotos, nosso ensaio corporativo, para vocês verem o nível de qualidade desse cara. Então, quando você fala aí, filho, se vire aí, bote aí as imagens aí enquanto ele fala, porque é legal mostrar o serviço que ele está falando, né? E nós somos clientes, então a gente tem propriedade para falar do Aldrin com muita transparência e muita confiança no trabalho que ele realiza. Então pode continuar, meu amigo. Pronto, mas ficando com a questão das ferramentas, né? Que a inteligência artificial ajuda muito no nosso fluxo, né? Eu não confio nela fazer o trabalho sozinho.
todo o processo que a gente utiliza a inteligência artificial é todo supervisionado e todo com comando nosso, né? Tem gente que confia em deixar a inteligência artificial fazer todo o processo. Sim. Eu não confio, até por questão de excelência e por questão de que tem não é um ser humano, humano. né? Exatamente. Você tem um olhar humano. Sim. E você tem que estar aquele lance que você falou. A IA, ela veio para ajudar. Ela não veio para fazer 100% o que você vai fazer. Ela tem Com certeza. Eu acho que... Mas uma coisa que eu quero te elogiar aqui para nossa audiência é que na minha opinião, um diferencial do Aldrin. Vocês estão acompanhando aí algumas imagens, vocês viram aí. Todas essas poses aí que a gente faz, essas caras, esses... Gente, o Aldrin, ele é muito perfeccionista. E eu digo porque nós fazemos sempre com ele nossos ensaios fotográficos e ele dirige a gente, ele mostra o lado certo. Ari, tá um pouco que amassado, ajeita. Então, assim, essa direção faz muita diferença, meu amigo, muita mesmo. E ó, que eu sou publicitário, então eu sei como funciona a questão da fotografia, mas eu tenho tranquilidade de me deixar ser dirigido pelo Aldrin. Por quê? Porque ele é o cara da fotografia. Então ele sabe o lance, a melhor imagem, o melhor ângulo, a iluminação. E tem mais um detalhe, é que o Aldrin, ele agora tem lá uma tecnologia lá, acredito que essas inovações, ele fica a mente sempre aberta ali às coisas, novidades. Ele tirou a foto aqui, ele já dá um feedback ali imediato, né, Adriano? Eu achei legal aquele... A captura vinculada, né? Pronto, A gente consegue fotografar no estúdio, né? A gente fotografa com o cabo, um aplicativo que a gente consegue colocar em uma TV e um monitor, e simultaneamente você vai vendo já o resultado das fotos, tá bom? Mas voltando só aqui para me finalizar a parte da Yari, da parte em que os clientes me vieram. Aldrin, tu acha que a IA vai substituir o seu trabalho? Gente, vocês imaginam um casamento sem fotógrafo? Será se vocês vão ter aquela foto real do pai olhando para a noiva, aquela lágrima do pai, a lágrima de uma noiva, aquele momento? Será se ele vai ficar eternizado pelo que foi vivido ou que foi criado pela inteligência artificial, sabe? Creio que a inteligência artificial, ela cria, você utiliza, logo descarta. As fotos que você viveu, elas vão ficar para a eternidade. É verdade. Humanamente, gente, só um profissional vai poder construir aquela narrativa de imagens que a fotografia proporciona. E o Aldrin, no início, sempre fala, eu vivo da arte. É uma arte, fotografar é arte. E a arte, por mais que a IA tente, ela não vai conseguir trazer exatamente o que um ser humano é capaz de expressar, né? Seja na fotografia, no livro, na música. Apesar de a gente perceber um avanço crescente dessa realidade das inteligências artificiais, mas, cara, não adianta, o ser humano tem que estar ali junto, o ser humano vai ter que estar embutido ali, vai ter que estar sob o olhar supervisor ali do ser humano. E isso eu acredito que a IA não vai conseguir substituir. Não estamos contra a IA. Por favor, não acha que são contra a IA. Não, pelo contrário. O Aldrin foi bem claro. A IA sim é uma revolução digital. Ela é boa para ajudar, para agregar. Beleza? Pessoal, agora indo já para a reta final aqui do nosso papo. Tá muito bom. Daria aqui vários episódios, né? Mas eu queria já entender melhor aqui, Aldrin. Como você enxerga o mercado de fotografia e eventos no Piauí hoje? E quais são as particularidades e as oportunidades que você vê na nossa região? Ari, eu não sei se tu já escutou um ditado que o pessoal diz. O pessoal do Piauí gosta de fazer festa. Se tem festa, merecem registros, né? Então, o nosso mercado é um mercado muito bom. E um mercado de ótimos profissionais. A gente tem profissionais aqui no nosso estado que são destaques nacionalmente. Né? Profissionais da área de eventos, tanto fotografia, quanto vídeo, quanto decoração, enfim. A gente tem muita gente de outros estados que vem atrás dos fornecedores aqui. Só fala, poxa, mas o Piauí é um lugar um pouco, às vezes, mais difícil de ser acessado. Porém, eu não sei se é por isso que a gente se doa mais ainda e o nosso trabalho ele é reconhecido, às vezes, nacionalmente, regionalmente, nacionalmente. Então, o pessoal aqui do Piauí gosta de evento. O nosso ramo aqui, às vezes a gente passa pela cidade, a gente vê que está acontecendo evento em vários locais. Então, é um ramo realmente que aqui é em alta todo o tempo. Crescente, né? Com certeza que é em alta todo o tempo. E a gente teve um período de pandemia que teve uma queda, mas mesmo assim,
ainda continuaram acontecendo eventos pequenos. Eu digo até que a pandemia, no período, para mim, ela foi uma virada de chave, porque foi quando eu estava entrando no mercado de casamentos. E eram casamentos menores, e aí foi onde eu consegui começar a semear o nome da minha marca. Sim. Né? E aí, depois, posteriormente à pandemia, a gente aproveitou isso como uma escada, né? Foi um pouquinho diferente do que foi para a maioria dos profissionais. Eu aproveitei esse período para poder crescer, né? Sim. Fiz muito network, conheci muita gente que eu não conhecia ainda do mercado dos casamentos. Se movimentou, né? Foi onde realmente eu consegui entrar no mercado. Eu digo assim que foi essa virada de chave assim, bem importante na minha carreira da parte dos casamentos. E, Aldrinho, eu vejo que tu posta muita coisa também participando de eventos dessa área. Eu queria que tu citasse alguns desses eventos, se você puder citá-los e mencionar para a nossa audiência a importância de estar ali no meio do network para o teu negócio, para a imagem do Aldrinho Wesley, do estúdio AWF. Pronto. Eu tive o primeiro evento que eu participei em 2019, evento grande, né? Em 2019, que foi em São Paulo, era o Edin Brasil, que era o maior evento da América Latina do mercado da fotografia de casamento, fotografia e vídeo de casamento, né? E aquilo dali eu digo que foi um impulso muito grande. Poxa, eu já estava fotografando casamentos pequenos e tal, mas ali eu quero isso para mim, sabe? Foi onde eu vi que realmente contar a história de casais era aquilo que eu estava buscando. Sim. Né? Então, era um nicho que você precisava olhar com mais atenção, né? Justamente, foi um nicho que eu consegui me posicionar. Antes, como eu te disse, fazia muita formatura, mas já estava com aquele momento da formatura um pouco congelado para mim. E fotografar o sentimento que um casamento traz, que às vezes a gente está num casamento e a gente sente ali a emoção que o casal está sentindo, né? Então, participar desses eventos, para mim, ele é sempre importante. Fazer esse network, conhecer gente. Se o cliente vê que você está procurando melhorar, você está procurando... Poxa, eu tive até um caso, quando eu participei de uns 3 eventos assim grandes lá em São Paulo. E alguns seguintes, depois teve uma noiva que entrou em contato comigo e disse assim: ainda bem que eu fiz ainda bem que tu fotografou meu casamento antes, que agora tu vai voltar mais caro. Entendeu? Então é importante para o seu cliente estar vendo que você está sempre participando desses eventos, que você está procurando melhorar ainda mais, né? Você vê a valorização da sua marca em estar participando e estar dentro desses eventos também. Você não parou no tempo, né? Isso é legal, porque, por exemplo, vou dar o exemplo da Quinta e Rebelo. A Quinta e Rebelo esse ano, a gente tem tido como prioridade essa ida com maior frequência aos congressos internacionais do nosso meio. E eu, em março, fui a São Paulo para um congresso que eu participei. Aldrin, a gente nota como o nosso próprio cliente ele reconhece até de forma diferenciada o conhecimento que a gente vai agregar a partir dessas idas e vindas de congressos, mas principalmente no dia a dia, ali, na prestação de um bom serviço. Eu, particularmente, se eu procuro um profissional que ele está o tempo todo ali se reinventando, buscando conhecimento e mostrando, porque só dá para mostrar, só dá para saber se você mostrar, né? Não adianta você fazer curso e guardar, tem que mostrar, não no sentido de querer se aparecer, não é isso, mas é no sentido de mostrar para o cliente que você não parou no tempo, você está ali, ó, buscando beber de fontes, né? De fontes importantes, de fontes relevantes. Então, meu amigo, continue, porque eu acredito que no teu mercado, em qualquer mercado que tem, se você busca conhecimento, você colhe bons frutos, né? E aí, Aldin, uma dica aí para quem está começando, né, o negócio, está com a câmera na mão, um sonho de viver de fotografia, qual seria o seu principal conselho para que esse profissional se destaque em um mercado tão competitivo? Ari, a gente vê na fotografia que tem muita gente que pega a fotografia como um hobby e às vezes trata só como digamos que uma profissão de passagem, enquanto consegue outra coisa. Mas assim, a fotografia ela realmente é aquela profissão que você sente, né? Às vezes, quando eu estou fotografando, eu sinto que a câmera às vezes faz parte de mim. Mas um conselho que eu daria é para você sempre estudar e não focar só em equipamentos. Porque às vezes quando a gente está começando, o pessoal vem muito: Aldrin, me indica uma câmera para me comprar, me indica uma lente. A gente às vezes até faz, eu gosto muito de ajudar quando o pessoal me procura, Aldrin, como é que eu faço isso? Eu gosto, quando eu tenho tempo, eu gosto muito de ajudar, né? Bacana. Eu chego, às vezes a gente presta até uma mini assessoria, né? Mas eu sempre digo, gente,
fotografar não é só o fotografar. A gente tem que aprender muito sobre as relações pessoais. Você tem que entender um pouco do seu cliente. Porque às vezes você vai prestar um serviço para o seu cliente e às vezes você entende que não era tanto aquilo que ele estava buscando. Ou que a fotografia, às vezes, ele procura para remediar alguma coisa. Entendeu? Então eu digo, estude, não foque tanto em equipamento. Às vezes isso vem com o tempo, você sempre está buscando melhorar seu equipamento. E não desistir rápido. Né? É algo que não é tão fácil também, né? Hoje em dia ainda é um pouquinho mais fácil, os equipamentos de hoje em dia são maravilhosos, mas é assim, a fotografia, quando ela existe verdade, o resultado ele vem, ele flui. Ele trouxe até uma câmera aqui para compor o ambiente, gente. Faz hora que ele tá com ela, que ele falou que a câmera já faz parte dali da vida, do corpo dele. E eu acho que é isso mesmo, né? Quando você é apaixonado pelo que você faz, aquilo se torna um propósito, né? Assim como o seu propósito hoje é fotografar, marcar esses momentos tão importantes na vida das pessoas, meu amigo. Então, assim, eu vejo que você fala com muita paixão, muito amor pelo seu ramo, e eu fico muito grato, viu, Aldrinho, por tê-lo com a gente, na nossa equipe, como parceiro da Quinta e Rebelo. A Quinta e Rebelo, próximo mês, pessoal, a gente está gravando esse episódio em maio, mas próximo mês é junho, e não sei se o episódio vai ao ar nesse período, mas vai, com certeza. Mas que fique claro que agora, dia 26 de junho, a gente faz 12 anos, cara, de história. E não foi fácil. E você faz parte de um bocado desse tempo aí com a gente. A Maria também sabe disso. E eu quero só agradecer mais uma vez sua presença aqui no podcast. E deixa uma mensagem final aí pra galera. Junta também, aproveitando a mensagem final, o teu @, para te encontrarem. Quem quer ir, vai casar e quer o Aldrinho ali, ou o estúdio dele como prestador de serviço. Como faz para te encontrar? Fala aí. Galera. Pronto, gente. Primeiro eu só quero agradecer a Deus, a minha família, a minha esposa, meus filhos, aos meus amigos aqui, a Ari, a Maria, que eu tenho e tive a honra de fotografar vários momentos da família deles também, né? Não só a parte corporativa. Mas assim, se você quiser casar, olhar até pra cá assim. Pode ficar à vontade. Quiser dar uma olhada no meu trabalho, quiser conversar, tomar um café, @Aldrinho Wesley Fotografia, tá bom? A gente tem o nosso trabalho de casamentos, 15 anos, ensaios no estúdio corporativo, ensaio de aniversário, enfim. A gente está disposto aí a registrar essa fase da vida de vocês. Eu sou suspeito de falar, porque como você viu nas imagens aí, nosso ensaio corporativo esse ano foi o Aldrinho que fez, e os outros anos anteriores também, então suspeito de falar, mas é uma experiência única. O novo estúdio dele tá lindo, tá impecável, acessível, bacana. Então, eu dou a dica, viu? É sério. E você sabe que eu não vou passar nenhuma bomba para vocês. Pelo contrário, aqui só é gente boa, gente de excelência. Contrate o Aldrinho que vai dar sucesso, vai dar super certo, porque o caba é bom no que faz. Meu amigo, obrigado, viu, pelo tempo disponível aí. Eu sei que você está na correria de casamentos cara, eu agradeço muito o tempo de cada cliente que vem aqui, de cada entrevistado, porque isso para mim é o reconhecimento também da parceria e da amizade. Obrigado, viu, pelo teu tempo, tá bom? Eu que agradeço, aí. Galera, estamos encerrando esse episódio. Dizer para você que é uma satisfação ter a sua companhia também, sua audiência, você que nos ouve, que nos assiste. Compartilhe esse episódio para mais pessoas ouvirem esse bate-papo tão legal sobre fotografia, sobre mercado, sobre valorização também do serviço de um fotógrafo, de um bom fotógrafo. Conhecer a história do Aldrinho Wesley, né? Mas também vai ser legal, vai ser inspirador. Você aí, que está do outro lado da telinha, compartilha, inscreva-se no nosso canal, dá o joinha. Isso ajuda a engajar, eu já falei sobre isso, mas é importante reforçar e é importante para nós. Daqui vou encerrando sob supervisão do nosso diretor de imagem, Filho, e aqui no podcast, esse estúdio maravilhoso que a gente grava. Muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau!